Rodando a nossa primeira variável y aqui embaixo, para não deixar lixo, que é simplesmente a parte introdutória do programa, eu vou digitar Ctrl L para limpar essa tela do console. Essa tela do console está sendo limpa porque não serve para... É só o que você está executando no momento. Ok? Então, vou aqui na linha de comando para a variável x e vou digitando Ctrl Enter. Tá? Se no console aqui embaixo, ó, se finalizou com essa setinha, é porque realizou-se sim o comando. Quer dizer, foi criado a variável x, que está aqui, ó, se vocês observarem. Tá? Então, eu vou também usar a variável, criar a variável y, que foi criada, está aqui y também, ó. Então, foi criada a variável x e y. Uma proteção que eu coloquei aqui agora é simplesmente assim. Então, observe que cada coisa que eu estou escrevendo, eu estou comentando. Então, aqui eu estou dizendo, ó, calculemos o comprimento dos elementos y e x para vocês saberem qual o tamanho, a dimensão, o número de elementos que tem para x e y. Porque se você digitou e colocou num 14 e no outro 13, obviamente na hora de você ter os pares não vai bater, vai dar erro. Então isso aqui é só para a gente ter a proteção. A função que calcula o número de elementos que está em cada objeto é essa função length, em inglês, que significa comprimento. Então aqui eu estou digitando qual é o comprimento de y? 15. Qual é o comprimento de x? 15. Então está ok. Temos mesma dimensão para todas as duas variáveis. Posso partir. Para carregar o pacote, nós vamos usar essa função aqui, library. E o nome do pacote. Observe que essa opção significa ou executar aqui na linha de comando Ctrl Enter, ou então você vir aqui, ó, na opção que tiver o FBase, que está aqui, e você acionar ele simplesmente fazendo isso. Significa dizer aqui, ó, que você carregou o pacote. Ou seja, todas as funções que você pedir desse pacote, eles vão estar disponíveis agora para você utilizar. E a primeira função que nós vamos utilizar, olha só que espanto para vocês, ó, são as estatísticas descritivas de cada variável. A primeira estatística descritiva nós vamos utilizar é para a variável x. Olha aqui, ó. Olha tudo que vocês fizeram em estatística 1, está aqui, ó. Então aqui eu estou vendo a nossa variável x, a análise descritiva dela. Eu vou aqui agora para a minha análise descritiva de y. Visualizando isso graficamente, observe, nós temos que agora estar contextualizados para tudo. Essas leituras têm que ser agora rotineiras na parte de métodos quantitativos, senão vocês vão se embananar. Olha o que é que nós vamos fazer aqui agora, um plot, para tentarmos enxergar que modelo inicial eu ia ter. Porque aqui nós temos um modelo de K parâmetros. O que a gente quer para um modelo ajustado é sempre um modelo que consiga me explicar a variação de y, mas que seja o mais simples possível. A gente chama isso de modelo parcimonioso. Modelo parcimonioso é aquele que tem um menor número de parâmetros, mas consegue explicar a variação de y.
Porque não adianta você ter uma explicação do R2 de Y muito alto se esse modelo aqui é absurdamente um número de parâmetros gigantesco. Como é que você explica? Porque você acha que na prática você vai simplesmente dar um modelo e dizer o R2 é alto e não tem explicação para ele? O cara vai pegar esse seu modelo e jogar fora, porque não tem explicação. Você precisa de uma coisa que seja boa, no sentido de nos dar uma resposta para essa variação de Y, mas que seja uma coisa interpretável. Então, no segundo passo e no segundo momento que nós temos aqui é fazer um plot desse gráfico. E olha como é que está a disposição desses dados. Nós temos um conjunto desses dados em que o conjunto desses dados aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa. Certo? O conjunto desses dados nos dá a seguinte informação. Para a média de X, na estatística básica que nós tivemos aqui, ó, o que é que nós observamos aqui? Eu simplesmente estou criando nesse gráfico uma reta que eu vou usar a função abline e eu simplesmente estou pegando aqui o valor da média, ó, que foi esse valor da média que eu captei aqui. O valor dessa média eu vou simplesmente criar uma linha para vocês verem como é que está a disposição média dos dados na média. Vou pegar aqui os valores do limite inferior e do limite superior dessa média e vou criar dois limites que são na realidade os intervalos de confiança para a média. Só para nós vermos mais ou menos como é que está a disposição desses dados. Então, por exemplo, aqui eu já posso captar que eu tenho um dado no conjunto da massa que pode estar um pouco distante dos meus valores. Bem, isso aqui eu só estou visualizando com relação à variável x, perdão. Aqui eu estou com as observações no eixo x, que são as indexações. Aqui não tem a coordenada aqui da abscissa, não é valor nenhum com relação a x e y. Eu só estou vendo os valores com relação a x. X da nossa variável independente. Aqui no eixo da abscissa, nada mais é. Ele pegou a primeira observação e chamou de 1 para o eixo aqui de baixo. Só isso. Então, isso aqui é uma visualização muito simplória. Aqui no box plot, que é o gráfico de caixas, nós estamos percebendo que aqui mora os 50% da massa dos valores e que aqui eu tenho um valor mínimo e máximo. Aqui, se vocês observarem, nós já temos um ponto que ele pode estar distante do conjunto. E isso daqui pode me influenciar em quê? Para o modelo? Não. A variância, ela, com certeza, ela vai ter um aumento. Mas isso aqui com relação ao modelo, o que é que pode estar nos causando lá na frente? Apresentar lá na frente dados discrepantes ou dados influentes. Isso aí vocês têm que ir notando e têm que ir lendo nesse livro. Vão lendo. Então, aqui para o eixo Y, eu simplesmente estou dispondo os dados e aqui também, ó, que eu não sei qual é. Isso aqui eu só estou olhando para a variável Y. Eu não peguei ainda um plot XY. Eu só estou olhando em Y, aqui, ó. Peguei Y, vi a média de Y e peguei os limites inferiores e superiores. A média. Aqui você vê. Essa disposição aqui é simplesmente para nós enxergarmos que esses dados aqui não necessariamente podem ser problemas, mas nós temos que dar uma olhada com mais carinho neles. Mas o que vai nos dispor
Se nós observarmos ainda o gráfico de caixas, eu tenho para Y 2 pontos que está distante da massa. Pode ser problema? Não sei. Porque o que vai nos dar para enxergar isso é quando eu verificar esse plot aqui, ó, que é justamente o XY. Esse daqui é o que pode nos estar dando uma tendência para o modelo.
que isso poderia ser uma reta a menos desse ponto ou esse que poderia estar atrapalhando. Não sei. Então, de início, eu já sei uma coisa, que esse ponto aqui e esse daqui estão distantes da massa. O que é que ele pode estar fazendo, eu não sei. Eu tenho uma outra função aqui interessante, que eu vou ver simplesmente aqui. Tem uma função interessante que é justamente essa daqui, ó. Eu já vou deixar ela pronta. Lá embaixo eu falo, mas eu vou repetir aqui novamente. Que eu vou botar até comentada, identificação de pontos. Que é a função identify, que é de identificar. Eu vou simplesmente colocar as coordenadas x e y. Olha como é que é essa função, hein? Ó. Eu vou executar. Ela não vai me dar nada. Ela abriu aqui uma luzinha, um íconezinho de vermelho chamado stop, em que o que é que vai acontecer? Ó? Se eu for para a tela, o cursor muda. Ele está me dando de uma forma de cruz. Implica que ele está dizendo assim para mim, essa função. Vá em cima do ponto, clique em cima dele e veja para que eu diga a você qual é o par dos 15 pares de observação, que é esse ponto aqui. Aí eu clico em cima dele, aí ele diz assim, ó, aviso, ponto mais próximo já identificado. Então, ele já identificou. Pode ser que ele não tenha identificado. Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui, e ele está dizendo assim, ó, nenhum ponto em 0,25 polegadas foi identificado, porque eu cliquei numa região muito distante de um determinado ponto. Então, eu só estou querendo identificar esse e eu vou querer identificar esse daqui também, que pode ser problema para mim. Então, ele identificou. O que é que eu vou fazer para parar? Simplesmente você vai na tecla do computador, na tecla ESC, para parar. Porque se você quiser digitar alguma coisa aqui, você não vai conseguir. Porque o stop ainda está como se você estivesse executando a função. Se eu apertar ESC, ela para. E ele já vai me dar
Quem é o par 9 e o par 7? Só eu vir aqui, ó, no meu conjunto de dados e vou identificar quem é o par 9 e o par 7. Mas isso aqui é fácil. Basta você pegar a variável, o objeto que foi criado para x, e entre colchetes você dizer qual é a posição do elemento que você tem. Quantos elementos a gente tem lá dentro em x? 15. Então, de 1 a 15, eu posso dizer qual é o elemento que eu quero que ele me mostre. Qual é o elemento que a gente quer aqui no caso? Primeiro, vamos botar o 9. Então, ele vai me dizer qual a observação em x lá dentro, a nona observação, qual é o valor dela? Só eu digitar Enter. É o ponto 1,38. Para y, qual é? Vou lá em colchete e coloco 9. Então, o par que está possivelmente que possa dar problema, que é o nono, é o par x 1,38, y menos 0,87. Pode ser que ele seja problema? Não sei. Vamos ainda para frente. E aí o que é que vai acontecer? Feito essas coisas descritivas, nós vamos agora para o problema propriamente dito. Eu vou simplesmente utilizar a função LM. Essa função vocês já gravem, é a função com a qual nós vamos sempre modelar um modelo de regressão. É sempre com essa função. E essa função, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a variável y em função, que é o tio, da variável independente. Isso tudo está dentro de parênteses. Essa função ela vai rodar, já vai me dar o modelo dos números quadrados e vai armazenar no objeto reto. Essa função, se eu pedir ela para que ela me mostre, ela vai me dar os resultados de modo muito simplório. Simples. Aí eu vou usar essa função aqui, summary, desse objeto que guardou esses resultados. E com esse summary, ele vai me dar aquela tabela próxima do que a gente tem. Do que aqui a gente vê que é a tabela de T. Que é aquela tabela que vai avaliar justamente os parâmetros. Mas de início, nós já vamos fixar. A primeira coisa que nós vamos fazer é, quando nós temos um modelo de regressão, a primeira coisa que nós vamos nós não vamos olhar logo para a tabela de T. Nós vamos inicialmente sempre olhar a tabela da análise de variância. Só que aqui a nível de programa, para eu gerar a tabela de análise de variância, você tem que rodar essa função LN. Sempre. Ok? Então vamos lá. Ó, essa função aqui, ela vai rodar o modelo de regressão. Sim. E o modelo de regressão que eu estou adotando aqui inicialmente agora, eu já vou de antemão já afirmar. O modelo de regressão que eu vou iniciar é o mais simples.
Eu quero simplesmente guardar essa informação nesse objeto reg. Por quê? Porque eu vou aqui embaixo na função AOV. Essa função AOV é a função da ANOVA, que é análise de variância. Eu quero inicialmente verificar essa tabela. Essa tabela, como é que eu vou rodar? Eu vou usar a função AOV desse objeto reg que já armazenou a função LN. O modelo de regressão foi armazenado aqui em reg, não foi? Então eu vou simplesmente aqui no console e vou digitar reg. Está aqui o modelo. O modelo é esse. Y, que é igual a menos 3,952 mais 12,843 x. Isso aqui é o beta 0 chapéu, isso aqui é o beta 1 chapéu. Esse modelo tem validade ou não tem validade? Eu vou primeiro iniciar pela tabela da análise. A primeira coisa que eu vou fazer é lançar as minhas hipóteses. As minhas hipóteses serão H0. Para eu saber da validade desse modelo em particular, qual é o parâmetro que eu estou avaliando? É o beta 1. Então, o que é que eu estou agindo sobre H0? Eu estou dizendo o quê? Para H0. Beta 1 igual a 0. Eu estou dizendo isso. A hipótese alternativa, que é H1, vai dizer beta 1 é diferente de 0. Beleza. Nós vamos rodar a função para rodar a tabela da análise de variância, em que aqui eu vou ter a nave, que é igual à função que recebe a função AOV, que é justamente a função que vai rodar a análise de variância. Vai rodar de onde? Do modelo que eu quis, que está armazenado lá no objeto reg. Estão lembrados, né? Esse objeto reg está recebendo a função o quê?
LM, que é a função que roda nosso modelo de regressão. Então, eu tenho aqui essa função, rodei, guardou no objeto a nave, e agora, para simplificar a tabela, eu vou usar essa outra função chamada ANOVA. Só isso. Está aqui a tabela da análise de variância e eu vou soltar a tabela de T. Tenho aqui as duas tabelas. Tenho a tabela da análise de variância, que me indicou que o modelo de regressão ele contribui para a variação do modelo. E nós temos aqui agora a significância de cada parâmetro, está aqui. O que é que a gente observa? Apenas o beta 1 foi significativo. Beta 0, que é o intercepto, observe, no modelo, nos softwares, não vai sair para você beta 0 e beta 1, não. Intercepto, você já sabe, que é o beta 0. O X é o beta 1. Ok? Sempre lembrar disso. Então, o beta 0 aqui foi não significativo. Poderia ficar com ele? Se não tivesse outra forma, poderia porque houve contribuição. Vamos pensar que eu iria ficar com esse modelo. Está aqui ele. O que é que vai acontecer agora? Após ter concluído isso, o que é que eu vou partir para validar esse modelo? Verificar as suas pressuposições. Verificar as pressuposições será normalidade, homogeneidade e independência quando esses dados forem coletados ao longo do tempo. Depois nós vamos fazer a análise diagnóstica, que é o quê? Ver pontos influentes ou outliers. Observe, outlier, como eu falei para vocês, é um ponto distante da massa, mas ele pode não ser influente no modelo. Então, para finalizar, nós vamos fazer a
Análise das pressuposições e técnicas de diagnóstico. Ok? Então vamos lá. Primeira análise que a gente pode ver, inicial para análise da pressuposição e técnicas de diagnóstico, é análise de o quê? Gráficos. Então, a análise gráfica que eu vou fazer, eu vou pegar o objeto que armazenou a função LM, que é o reg, e vou usar a função chamada plot. Observe que toda vida ao lado da função eu estou comentando para vocês não terem dúvida quando forem olhar o script. Tá aqui, ó, gráfico. Eu estou usando essa função aqui em cima para pegar essa tela aqui, ó, e dividir ela em 4 quadrantes. Vou usar a função PyMFRow e vou abrir ela aqui em Zoom. Olha o que está acontecendo. Nós queremos que esses dados eles estejam dispostos de modo que isso aqui fosse como as estrelas do céu. Em suma, eu quero que não haja, eu quero que essa linha em vermelho ela esteja próxima dessa linha imaginária aqui do zero. Porque o que é que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo que se essa linha ela fuja desse eixo central, ela pode ter diversos indicativos. O modelo não é adequado, ou pode estar aparecendo efeito de variância, que é o que é aquela forma de cone, se lembram? Mas aqui, inicialmente, o que a gente pode observar? Aquele dado que nós vimos lá no início, nas análises descritivas, sem ver modelo, ele está distante aqui no resíduo, que não é mais a observação, isso aqui. Isso aqui que nós estamos avaliando é o resíduo. A pressuposição não é feita nas observações, é no resíduo. Então, nós estamos vendo esse ponto 9, e esse ponto 7 aqui, ó, é como se esse ponto 9 ele estivesse pegando essa reta e baixando ela, né? Ó, a influência dela. É ponto influente, eu não sei. Não posso diagnosticar isso aqui ali. Então, isso daqui está me causando alguma coisa estranha. Eu não estou conseguindo imaginar que esses dados estão dispostos de forma como as estrelas do céu. Apesar nada. Se vocês observarem, apesar de a gente estar com o resíduo, que a gente sabe que ele não tem variância constante, nós mostramos isso, mas os valores deles estão muito distantes, ó. Menos 15 a 15 a 10, olha lá no intervalo. Apesar disso aqui não ser critério para estar naquele intervalo de menos 3 a 3, se lembra do gráfico? Mas aqui com relação ao erro padronizado, eu posso ver o resíduo padronizado. Esses dados eles têm que estar próximos. Se eu quero 95% da massa concentrada em torno do zero, ele tem que estar de menos 2 a 2. 99 de menos 3 a 3. Olha o ponto 9 aqui. Está abaixo do menos 3. Ele, é como se ele estivesse fora, é como se ele não pertencesse à distribuição que está centrada em torno do zero, é como se ele estivesse perturbando aquela massa. Esses dados aqui, a gente quer que essa reta ela esteja mais ou menos num eixo de 45 graus. E olha o que é que esse ponto aqui ou esse pode estar fazendo, porque ele está distante dos demais. Então, aqui também, eu não consigo enxergar a priori
que isso poderia ter normalidade dos dados. Será que se eu tirasse essa e tirasse essa, isso aqui poderia, a disposição dos pontos estaria próximo da reta? Poderia estar. Será que teria normalidade? Aí não sei. Mais uma vez, nós temos o gráfico Scalar Location, que ele dá a visibilidade de heterogeneidade de variância ou não. Quanto mais essa linha ela estiver reta e esses dados não estiverem muito dispersos, observe que a escala do resíduo agora é a raiz. É uma medida que eu não dei para vocês, mas é uma raiz do resíduo padronizado. É como se ela tentasse concentrar mais os dados e aqueles que tivessem tão dispersos é como se estivesse causando algum sintoma de heterocedaticidade. E que a gente quer que essa reta em vermelho, essa linha em vermelho, ela esteja disposta de uma forma de reta. E aqui também a gente pode estar vendo algum sintoma de heterocedaticidade, isto é, está ferindo a pressuposição de homocedaticidade, que é o que a gente almeja para os resíduos. Por fim, nós temos as distâncias de Cook. A distância de Cook nada mais é do que o quê? Eu criar como se fosse intervalos, vamos dizer assim, e que algum ponto do resíduo dos Lagrange versus resíduos padronizados que estiver fora desse intervalo, ele é um ponto influente. Esse gráfico já me dá que ele é um ponto influente. Olha o que é que pode estar acontecendo aqui. Aqui tem os dois limiares em intervalos. É como se eu tivesse o seguinte, aqui a 0,5 e a 1, é como se eu, por exemplo, esse de cima eu estivesse flexibilizando mais, ou melhor, deixando mais rigoroso a decisão, e esse mais externo é como se eu estivesse relaxando mais um pouco, de dizer que ele não seria um ponto influente. E se eu uso esse intervalo no fator 0,5, é como se eu estivesse sendo um pouco mais rígido, porque eu estou encurtando o limite, né? É mais fácil de algum ponto sair. Mas observe, esse ponto 7 e esse ponto 9, para os dois tipos de intervalo, eles estão fora. Eles são um ponto de influência. O que é que pode estar acontecendo? Que 1,9 desse, ou 1,7 desse, pode estar influenciando o outro.
vai observar o seguinte, olha só. Eu vou pegar o meu gráfico inicial do plot lá no início. E olha o que é que está acontecendo aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 7. Esse ponto aqui é o ponto 9. A reta, ela vai traçar, por mais que esse ponto esteja distante, vamos supor que a reta, eu vou traçar a linha para vocês do modelo. Eu vou só minimizar aqui e vou traçar essa linha que ela está aqui, ó. Nessa função chamada abline. Olha aqui o que acontece. A reta do modelo ajustado, ela está passando, ela só não sobe mais um pouco por causa de quem? Esse ponto que está me atrapalhando aqui, ele está puxando a reta. Visualmente, essa é a grande forma de enxergar o que, seria um ponto influente no outline. Observe. Esse ponto, ele está como se fosse na mesma direção da massa. Ele é um outlier, mas ele não está afetando necessariamente a inclinação da reta, diferentemente desse. Se eu tiver esse ponto aqui, ele pode automaticamente me levar um pouco mais essa reta para cima, porque ele já foi acusado pela distância de curva. Esse aqui também. Mas visualmente, na disposição da dispersão dos dados, você enxerga que esse daqui, ele pode ser um outlier, mas eu não sinto ele como um candidato de ponto influente. Estão tentando enxergar o que seria um ponto influente para um outlier? Esse ponto está baixando um pouco da inclinação. Então vamos pensar assim no início. Apesar de nós estarmos em modo gráfico, isso não nos dá ainda a certeza de que as pressuposições não estão garantidas. Concordam? Quem vai bater o martelo é quem? Aplica teste, gente. Então o que está faltando aqui é aplicar teste às pressuposições. Então eu vou partir para a segunda etapa. Esse script ele está completo. Então nós temos aqui os testes. Primeiro eu vou calcular o resíduo padronizado. O resíduo padronizado, ao invés de a gente usar a formulazinha lá,
nós vamos usar a função do R chamado R Standard. Standard significa padrão. Standard Error significa o quê? Erro padrão, que é o que tem nas análises lá em cima, quando vocês vão observar. Então, esse R Standard significa Residuals Standard, certo? Que é resíduo padronizado. Então, eu vou simplesmente usar essa função sempre no modelo que está armazenando a função LM, que é o objeto reg. Ok? Então, aqui em reg, eu vou armazenar em RP, para dizer resíduo padronizado, e eu armazenei os resíduos. Está aqui, em RP. A avaliação das pressuposições. Primeiro que eu vou testar é teste de normalidade. O teste de normalidade que nós vamos utilizar é o teste de Shapiro-Wilk. Eu estou adotando também o alfa a 0,05. Portanto, a minha decisão é que o quê? Os erros não têm distribuição normal. Porque tem valor menor que 0,5. Vamos para a próxima, que é o teste de homogeneidade. Eu, nesse caso aqui, vou utilizar o teste Breit-Pagan. Que é um outro teste que avalia a homogeneidade de variâncias. Avaliando ele aqui, o valor dele, eu tive, ele calcula por meio de um teste de quadrado, em que a estatística do teste está aqui, e o valor P está aqui. Adotando um nível de significância alfa a 0,05, significa que esse valor P ele é menor do que o nível de significância, portanto, rejeita-se a hipótese H0
de que os erros tenham variância constante. E por fim, nós vamos para o último teste, que é o Durbin-Watson. O teste Durbin-Watson vai verificar a independência dos resíduos desde que eles sejam coletados ao longo do tempo. Lembrem-se, se eles não são relacionados ao longo do tempo e não têm uma relação em comum direta, nós já supomos, sem precisar de avaliar teste algum, que esses rios são independentes. E aqui eu vou utilizar um outro pacote, que é o CAR. Eu vou carregar o pacote e vou usar a função Durbin-Watson. O que é que nós simplesmente vamos notar? A estatística WH, Durbin-Watson, que é 2,30 e o seu valor P. O seu valor P está dando 0,48. 0,48 é maior do que o alfa 0,05, portanto, aceita a hipótese H0. Isto é, não tenho evidências para rejeitar. Então aqui está me dizendo que são independentes. Então, eu só tive problema nessa análise com relação à normalidade e à homocedaticidade que os dados, os erros foram heterocedáticos. Na análise diagnóstico, percebemos pela distância de Cook com 2 Os e um K no final, percebemos pela distância de Cook que os pontos que eu estou falando, o ponto é o par, né? XY. Os pontos 7 e 9 são outliers. Fizemos essa passada toda na análise para concluir ainda que não temos um modelo.